Galera do Mac Magazine, Rafael Fishman por aqui, mais um mês, mais um vídeo de Q&A, várias perguntas que vocês mandaram pra gente lá pelo @Mac Magazine no Instagram. Desde já, muito obrigado a todo mundo que participou. Todo mês a gente faz essa coleta aqui de perguntas para interagir com vocês aqui, tentamos ser o mais diversificados possíveis, então simbora para mais uma coletânea aqui de perguntas variadas sobre o mundo Apple, Mac Magazine e afins. Começando aqui com Gebo Cair. A Apple continuará com os nomes numéricos 16, 17 nos iPhones ou muda no futuro? Cara, sua pergunta vem anos depois que eu já me questionava isso. A gente discutiu isso no podcast anos atrás, sei lá, quando o iPhone chegou no 11, ou não sei se foi no 7, no 8. Eu acho isso ruim também. Acho esquisito a gente já estar indo pro iPhone 16 depois de tanto tempo. Será que um dia a gente vai ter um iPhone 33? Uma hora isso tem que parar e eu não sei quando que vai ser. Por mim, já tinha parado há muito tempo. A gente já discutiu no podcast de tirar, por exemplo, esse número e sempre ser só iPhone, iPhone Pro, iPhone Max, e você identifica isso pelo ano, né, que ele foi lançado. O próprio MacBook Pro, entre outras linhas de produtos da Apple, não tem MacBook Pro 2, 3, 4. É o MacBook Pro que foi lançado em 2024. Ou até daria para atrelar também o ano do produto ao nome dele, mas isso é ruim também porque os produtos, se ele for lançado no comecinho do ano, até funciona bem, beleza. Você lançou o produto ali entre janeiro e março, é o modelo 2024 e isso vai ser atualizado um ano depois e fica o ano inteiro daquela forma. Mas se você lança em setembro, por exemplo, como são os iPhones, você vai botar o iPhone lançado em setembro como 2024 ou vai fazer como os carros, né? Em setembro de 2024 você lança o modelo 2025. Ainda assim fica esquisito, sabe? Eu acho que a Apple mantém isso porque o iPhone é atualizado todos os anos, é o carro-chefe dela e fica mais fácil para os consumidores e para ela indicar qual é o modelo mais recente e fazer essa diferenciação entre o modelo anterior e o novo. Ah, esse daqui no ano passado era o 14, agora a gente está no 15, no ano que vem a gente vai para o 16. Vocês veem que inclusive aquela nomenclatura S foi abandonada. Até isso foi abandonado porque também gerava uma certa confusão. O último S foi o 10S, se eu não me engano. Depois teve o 10S, depois teve o 11, 12, 13, 14, 15. Agora ninguém mais fala que este ano a gente vai ter o 15S. A gente já sabe que vai ser o 16. Mas eu também acho que é meio esquisito isso aí. Fábio Sul. Rafa, na sua opinião, quando teremos um novo One More Thing? Fábio, eu acho que o Tim Cook já usou isso, né? 2 ou 3 vezes desde que o Steve Jobs morreu. E ele guarda isso para momentos especiais, assim como o Steve Jobs também guardava. Talvez o Steve Jobs, como era vamos chamar isso de bordão dele, ele usava com um pouco mais de frequência, talvez em momentos menos especiais. Mas ele deixava o ponto alto das keynotes, não todas, vale notar, não era sempre que tinha isso, mas era o ponto alto daquela apresentação para o final, para o One More Thing. Por isso que isso gerou tanta expectativa, né, das pessoas. Será que quando a gente já está indo para aquele finalzinho da keynote, que a Apple já apresentou várias coisas, será que ainda tem mais uma coisa? Ou será que acabou mesmo? E o Tim Cook usa isso ainda, ele manteve o uso do One More Thing, mas ele usa realmente para momentos bem especiais. Então, ele usou isso quando o Apple Watch foi lançado. Não me lembro agora se ele usou, mas acho que sim, ele usou quando o Vision Pro foi lançado, então não tem tanto tempo assim, tenho quase certeza que ele usou com o Vision. Lembro muito do Apple Watch e teve provavelmente mais um. Só que ele vai deixar isso, não vai acontecer quando um iPhone novo, quando um Apple Watch novo for lançado. Eu acho que ele vai deixar isso para quando forem saltos realmente muito grandes, quando é uma categoria totalmente nova de produto ou uma geração totalmente nova de produto. Não sei se ele usou isso no primeiro Apple Silicon, talvez também tenha sido o primeiro chip da Apple para Macs. Eu acho que foram os 3 grandes marcos aí da era Tim Cook. Se alguma. Fala, Rafa, será que só teremos iPads e acessórios e afins no evento ou algo de outra linha? Para quem não acompanhou, teremos evento especial da Apple na terça-feira da semana que vem, dia 7 de maio, e é um evento de iPads. iPad Air deve ter 2 novos modelos aí, um modelo tradicional de 10,9 e outro maior pela primeira vez de 12,9 polegadas, 2 iPads Pro, 11 e 13 polegadas, com tela OLED, e agora até se discute se vai ser chip M3, como já se achava há muito tempo, mas o Mark Gurman agora falou de chip M4, que seria muito surpreendente, além de Apple Pencil novo, isso está na própria arte do convite do evento, e Magic Keyboard novo. Para mim isso daí já compõe um evento, tá? Na minha opinião. Porque não é um grande evento, é uma coisa pré-gravada, aquela coisa de 30, no máximo uns 45 minutos. Já compõe um evento, 4 novos modelos de iPads e 2 acessórios. Mas se você quer mais alguma coisa, eu acho que a Apple vai anunciar a primeira expansão internacional do Apple Vision Pro para, quem sabe, Reino Unido. A gente falou de um evento que vai rolar em Londres com a imprensa.
quem sabe Canadá, não sei se já China, Austrália, tem alguns países ali que costumam receber essas coisas primeiro, que não dependem de idiomas, né? Então, chinês é sempre uma prioridade para a Apple, países que já falam inglês é mais fácil ainda, então acho que a gente deve ter a primeira expansão antes de adentrar nas novidades de iPad. Rui Cruz, o Passkey é realmente seguro e como usar? Rui, você fez uma pergunta muito boa porque eu estou planejando fazer um vídeo completo sobre chave e senha, sobre as Passkeys. Não sei exatamente quando que vai sair, mas está aí no pipeline para breve, talvez mais 1 ou 2 semanas. Quero fazer um vídeo explicando o que é isso, como configurar, qual que é o diferencial de você, por exemplo, ter uma senha e se autenticar com Touch ID ou Face ID, ou criar realmente uma Passkey diretamente na sua conta. Então, fica ligado aqui no YouTube que em breve eu esclareço isso tudo para você. Bruno Tony, fala Rafa, acha que a Apple desistirá dos acessórios Fine Woven já este ano? A gente discutiu isso no último podcast porque surgiu um rumor aí de que a Apple já teria descontinuado, depois foi um pouquinho ajustado, dizendo que provavelmente ainda teremos uma nova versão com novas cores e tudo mais desses acessórios, que não chegou quando deveria ter chegado, que foi no começo da primavera do hemisfério norte, é quando a Apple costuma atualizar esses acessórios, mas tem esse burburinho aí de que a coisa não deu certo, e a gente sabe que não deu certo por toda a polêmica de durabilidade, de resistência desses acessórios. Eu, como eu falei, na minha primeira impressão, quando eu peguei eles no ano passado, eu achei bacana, mas quando você está abrindo o produto, tirando da caixa, você não sabe se ele tem problema de durabilidade. Essa polêmica foi surgindo depois. Eu, como eu falei no podcast, acho que pela própria característica da Apple de ter um pouco de dificuldade de admitir erros ou de talvez achar que foi um grande desperdício todo o discurso que ela fez quando ela apresentou esses acessórios no ano passado, meu palpite, sem base nenhuma aqui, sem fonte interna, fonte anônima, nada do tipo, é que ela não vai abandonar ainda. Pode ser que ela atualize, né, o Fine Woven, mantenha essa marca, tente de novo, resolva os problemas que tenham sido reportados aí de durabilidade, mas que ela insista. Acho muito difícil, como algumas pessoas estão especulando, que ela vá abandonar completamente, esquecer que Fine Woven existiu e, quem sabe, lançar aí uns novas linhas de acessórios, por exemplo, com couro artificial, né? Como algumas pessoas chamam de couro vegano, que não é bem isso. Mas acho difícil que isso aconteça, meu palpite é mais em uma insistência dela. Renan Denadai, o que você espera da inteligência artificial da Apple na WWDC? Renan, essa pergunta ela pode ser vista de duas formas. O que eu espero, assim, o que eu acho que a Apple vai lançar e o que eu gostaria que ela ia lançar. São duas coisas diferentes. Minha expectativa para o que a Apple vai lançar, eu estou tentando manter baixa. Porque a Apple atrasou nisso daí, né? Ela está tirando atraso aí em relação aos concorrentes. Por outro lado, ela comprou muitas empresas. A gente sabe que a Apple não é qualquer uma. A gente sabe que a Apple tem uma tradição de não ser a primeira, mas quando ela chega arrebentando em muitos mercados, não é sempre, não é regra, mas normalmente ela faz bem feito. Então, eu tô puxando a minha expectativa para baixo para eu não me decepcionar, mas eu gostaria muito que ela apresentasse algo que fosse muito diferente do que a gente já viu, porque dizer que o Safari vai resumir automaticamente matérias. Tem browser aí no iOS que já faz isso. Dizer que no Fotos agora você vai poder selecionar algum objeto ali, uma pessoa, para ele automaticamente apagar. Bem-vindo, mas também não é nada demais. O que eu gostaria muito, aí vai o meu desejo, é que ela trouxesse coisas diferentes e coisas feitas de um jeito Apple-like. Que nem você precisa estar o tempo inteiro ali dizendo isso daqui é AI, isso aqui é inteligência artificial. Coisas que melhorassem o nosso uso por várias áreas do sistema e aplicativos nativos aqui que nos trouxessem benefícios reais sem a gente ficar tocando num ícone ali especial dizendo que é AI, sabe? Eu gostaria muito que fosse isso, principalmente que ficasse bem feito e, além disso, que não fosse, pelo amor de Deus, Apple, restrito aos últimos aparelhos, aos aparelhos lançados este ano ou no ano anterior. Eu gostaria muito que isso chegasse até por toda a venda que a Apple faz do poder dos chips dela, do Neural Engine, desde o blá blá blá, ela deveria entregar, talvez não todos, mas boa parte desses recursos para pessoas que já têm, falando de iPhone, por exemplo, sei lá, pelo menos eu diria desde o iPhone 12, mas difícil de acreditar, vamos torcer que sim. Luiz Soares 9, na WWDC, quais são as grandes expectativas para o Vision Pro? Bom, como a gente sabe, a WWDC é palco para a Apple apresentar as novas versões dos sistemas dela. Então a gente fala muito de iOS 18, mas tem também o iPadOS, o macOS, o watchOS, o tvOS e agora também o Vision OS. E essa vai ser a primeira grande atualização do Vision OS, ou Vision OS 2.
O Gurman já falou, Mark Gurman lá da Bloomberg já falou que não é um update revolucionário. Não vai ser um salto assim fenomenal, mas vai ser um update para, digamos assim, tirar o atraso, sabe? Então tudo que a gente sentiu falta aí, aliás, parte disso já começou a ser preenchida pela Apple. A gente falou aí das personas que foram aprimoradas e recentemente, vou deixar aqui no card, das Spatial Personas que proporcionam experiências compartilhadas no Vision que eu não apostava que viria numa versão 1.1, talvez nem na 2.0, mas ela já começou a fechar esses buracos aí. Eu acho que o 2 vai fechar mais buracos ainda e preencher mais e tornar e trazer respostas, digamos assim, da visão da Apple para esse headset. Então, de novo, não vai ser algo revolucionário, tem muito pouco tempo que ele foi lançado. Essa segunda versão vai ser literalmente lançada menos de um ano depois da primeira, então não teve nenhum ciclo completo ainda de atualizações do sistema, mas eu acho que vai ser bem-vindo. Felizmente, para quem gosta de surpresa, essa parte de sistemas é a que menos vaza, né? A parte que a Apple consegue reter lá nos laboratórios, nos escritórios de Cupertino. Então, vamos ver se eles surpreendem com alguma coisa, mas eu realmente não esperaria algo revolucionário, como o Gurman falou. Saulo Moreira. Fala, Rafael, você recomenda desligar o MacBook todo dia? Desligo no máximo uma vez por semana. Cara, eu nem sei quando foi a última vez. Eu acho que eu nunca desliguei esse meu Mac. Eu tô com o M3 Max, não tem tanto tempo que eu peguei ele assim, tem alguns meses, mas eu acho que eu nunca desliguei ele. Isso é uma coisa que você não precisa fazer, tá? Que dirá todo dia ou toda semana. Eu, como uso a máquina todo dia para trabalho, eu simplesmente deixo ele aberto aqui na minha mesa ou no máximo fecho a tampa, né? Boto para hibernar. Não mais do que isso, você não precisa fazer mais do que isso. Inclusive, pelo que eu sei, pelo que eu já li, o processo de você rebootar a máquina do zero gera mais energia, consome mais recursos do computador do que você simplesmente acordar ele, trazer ele da hibernação, do sleep. Então eu não recomendo você fazer isso não, a não ser que você for ficar alguns dias sem usar o computador. Sei lá, vai viajar, ficar 3, 4, 5 dias ou até mais, beleza, aí desliga. Mas eu, como eu falei, acho que desde que eu peguei esse M3 Max eu não passei por isso ainda. Já viajei, levei ele comigo nas viagens, talvez fiquei 2 dias inteiros sem usar ele numa viagem, mas tava lá hibernando e isso não há problema nenhum. Não tem nenhuma recomendação de que você precise desligar sua máquina todo dia ou toda semana. iSaf News. Este ano o iPhone 16 chegará na primeira leva de países aqui no Brasil? Seria muito bom, né? Inclusive, a gente não pode dizer que a coisa não está caminhando para isso, porque, de fato, as homologações de produtos da Apple na Anatel aceleraram muito nos últimos anos. Já tem produtos, tudo bem, não foi da Apple em si, foi da Beats, a gente noticiou recentemente. Tem produtos da Apple, que a Beats é uma subsidiária dela, que já estão sendo homologados antes do lançamento. E quando é lançamento oficial, a gente já vê o produto sendo homologado na mesma semana de lançamento. Daí a ser lançado, chegar na primeira leva no Brasil, eu acho que há uma burocracia e o fato de também o Brasil ser um país enorme, né, de tamanho continental, dificulta um pouco essa logística. Gostaria muito que isso acontecesse. Acho que essa agilidade de homologações da Anatel, que é a parte burocrática mais importante para viabilizar o lançamento de um produto no Brasil, contribui para isso, mas fora isso a gente não tem indícios de que isso vai acontecer. Mas que melhorou muito, melhorou. A gente tem que lembrar que até pouco tempo atrás produtos eram homologados 2 meses depois do lançamento internacional. Chegavam ao Brasil 2, 3, 4 meses depois. Isso já está bem melhor agora. M. Macedo, quando veremos o WhatsApp no Apple Watch? Olha, Macedo, isso não é uma limitação do Apple Watch, do WatchOS, de nada da Apple, tá? É uma questão de prioridade, de vontade da Meta de desenvolver um WhatsApp para o Apple Watch. E eu acho que isso não é uma coisa que... Eu entendo a sua vontade, não é que eu não gostaria de ter um WhatsApp no Apple Watch, mas eu acho que as empresas não estão tão erradas assim de não investir em aplicativos para o relógio, porque o que ele já faz aqui nativamente, que é receber notificações e até permitir que você use ali o recurso de resposta rápida, já é suficiente para a maioria das pessoas. O aplicativo do WhatsApp para Apple Watch, o que ele traria? A possibilidade de você navegar por todos os seus chats no relógio e reproduzir outros tipos de mídias, como uma mensagem de áudio, por exemplo, pelo relógio, coisa que nativamente não é possível. Aliás, eu acho que é uma coisa que a Apple poderia tornar possível por meio de alguma API. Mas fora isso, não tem grandes coisas. O próprio Telegram, que é um aplicativo multiplataforma, super engajado nessas coisas, ele já teve um aplicativo para Apple Watch e não tem mais hoje. E, de novo, não acho que é uma coisa que faz tanta falta, por exemplo, como um WhatsApp para iPad, que já deveria ter saído, isso sim, há bastante tempo. Mas no Apple Watch, embora seja bem-vindo, eu acho que é ok não existir. Mas, de novo,
É uma culpa da Meta, não é da Apple. Alfredo Aguiar, Rafa, por que você não deixa o seu notebook em uma dock e utiliza um teclado e monitor externos? Não é por vontade, tá? Eu gostaria, sim, de experimentar isso. Nunca experimentei para valer. Já tive testes rápidos, mas nunca usei assim, usei meses dessa forma. Eu tenho um problema aqui, que é espaço na minha mesa. Eu tenho uma mesa enorme, aliás, tem vídeo dela aqui no canal, de uma marca que nem existe mais, da Fully, mas eu tenho muita coisa aqui na minha mesa referente a isso aqui, a vídeos, a podcast. Então tem mesa de som, tem câmera, tem tripé, tem luz, tem uma série de coisas aqui que ocupam muito espaço aqui, muita tralha na minha mesa, e fazer isso eu acho que me obrigaria a repensar aqui o que eu tenho em cima da minha mesa. E acima de tudo, embora eu gostaria de ter essa experiência, eu também gosto de não mudar o meu setup quando eu saio da minha mesa, quando eu saio aqui do escritório. Eu trabalho muito, por exemplo, da sala, quando eu vou ficar com a minha filha, ou do meu quarto, quando tem gente aqui no escritório, que também é um quarto de hóspedes aqui na minha casa, ou também quando eu viajo. Então, às vezes você tem um monitor, vamos dizer, de 30 polegadas no escritório, é muito bom para quando você está trabalhando lá, mas aí quando você se acostuma muito com aquilo ali, você sai e volta para 14, 16 polegadas, você se sente meio espremido, digamos assim. Não sei se é a experiência de todo mundo, mas é algo que eu já senti quando experimentei monitores externos. Então você tem que ficar mudando assim o seu conceito de trabalho, a forma como você lida com as coisas no computador. E eu, quando eu estou direto no Mac, independente, no MacBook Pro, independentemente de onde eu estou, ele está sempre funcionando do jeito que eu estou acostumado. Então, acaba que por isso eu não priorizo muito essa ideia, mas sim, eu gostaria de ter essa experiência um dia. E para fechar por hoje aqui, o Thiago Peruchin pergunta se a gente acredita que o novo esquema de pulseiras do Watch poderá vir apenas para a edição X, porque tem esse rumor, né? O Apple Watch está comemorando agora 10 anos do anúncio original dele. Ano que vem vai comemorar 10 anos de quando ele chegou ao mercado. Teve um período aí de alguns meses do anúncio para a chegada ao mercado. Então pode ser que este ano a Apple lance um Apple Watch X, um Apple Watch 10. Tem esses rumores e junto a isso um redesign, possivelmente quebrando pela primeira vez na história do relógio a compatibilidade com pulseiras. É isso que o Thiago está perguntando aqui. Então teria um novo mecanismo ali de fixação de pulseiras. E sim, Thiago, se isso se concretizar, eu acredito que todos os Apple Watches lançados a partir deste ano ou do ano que vem, quando isso se concretizar, vão adotar esse novo mecanismo que tende a não ser retrocompatível. Não sei nem se vai ter algum tipo de adaptador, algo do tipo, não se falou sobre isso, mas sim, o Apple Watch 10, o X, viria dessa forma. A nova geração do Apple Watch Ultra, seja a terceira ou quarta geração dele, também provavelmente já adotaria isso, e dali em diante, se a Apple mudar esse mecanismo é porque ele deve ser melhor do que o atual, ou mais fácil de você colocar e tirar, ou principalmente ocupando menos espaço físico no relógio para dar espaço, quem sabe, para uma bateria maior ali, sem aumentar muito o tamanho dele. Então, vamos ver. Eu acho que não é um grande problema, depois de 10 anos, a Apple mudar esse mecanismo agora. Acho que a coisa já durou até mais do que eu esperaria que durasse. Até pensando, por exemplo, em capinha para iPhone, que praticamente todo ano as capinhas do iPhone anterior não cabem no novo, porque alguma coisa muda aqui no design das câmeras, ou ele fica 2 milímetros mais larguinho, ou 2 milímetros menor na altura. Capinha de iPhone não dura, via de regra, mais do que um ano. É raro quando isso acontece. E o Apple Watch está aí. Pulseiras desde a primeira geração, então acho ok que isso se quebre e a gente inicie uma nova etapa, uma nova geração de pulseiras em breve. E é isso, senhoras e senhores, mais um Q&A pra conta. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que mandou perguntas. Aí, desculpa os que não forem selecionados este mês, mas tem Q&A todo mês aqui. Deixa o joinha na saída, compartilha o vídeo com quem possa se interessar pelo nosso conteúdo e nos vemos em breve, é claro, com muito mais por aqui. Um abraço, até a próxima.